família Obama está em Cuba. Foi o Obama, foi a Michelle, foram as duas filhas e até a sogra. Há quem diga, saíram umas piadinhas na internet, que o Obama só voltou às relações com Cuba para poder levar a sogra, deixá-la lá, depois vai, cortar relações de novo e ir embora para os Estados Unidos, né, Paulo? Tudo indica. Mas o que significa essa visita do presidente Obama a Cuba? Seria o fim do comunismo? É a decadência da filosofia marxista de uma vez? Será que estamos vivendo novas eras filosóficas no mundo? Acho que é a segunda e definitiva queda do muro, né? Acho que é isso. Acho que, em termos políticos, é isso. E em termos filosóficos, é uma quase que nova era mesmo, né? Porque não é uma questão só das relações Estados Unidos e Cuba. Não é. É uma questão da intermediação, de quem fez a intermediação, que é o Papa. Uhum. Então, aí entra um componente que não é o componente da filosofia do liberalismo, a filosofia da democracia liberal ocidental, volta a Cuba se o Raul Castro, daqui para frente, fizer eleições diretas. Não é só isso. Né? É também uma reentrada de um cristianismo na base da igreja, né? que tem a ver com a teologia da libertação, mas que não tem mais a cara da teologia da libertação. E isso também está presente em Cuba com a mediação do Papa. Então você tem aí uma revitalização que dá uma certa impressão de finalmente, o fim do século XIX. Né? Quer dizer, o século XIX finalmente acaba, né? A gente vai ver outras coisas novas, né? Uhum. A sensação que eu tenho é basicamente essa, quer dizer, a discussão não vai mais ser posta entre socialismos ou entre capitalismo, né? De uma vez por todas a discussão não vai ser mais essa. E não vai ser mais também uma tentativa de discussão com o Oriente, né? Com o Oriente Médio, por exemplo. Também não. Dava a impressão que os Estados Unidos tentava ter esse diálogo com o Oriente, colocar assim... muita gente fala impor a democracia, seja o que se chame. Mas parece que agora o Obama estabeleceu como política externa, mas como filosofia mesmo americana, um diálogo com a América Latina. Sim. Né? Em que sentido? Em sentido de que nós somos a América, não é mais os Estados Unidos que é a América, nós somos a América. Né? A América do Sul, a América Central e a América do Norte são uma só América e a gente vai tentar unificar isso em uma só política, em uma só filosofia também. É que quando isso foi tentado pela primeira vez, né, que é a chamada doutrina Monroe, né, isso foi rapidamente interpretado como há uma só América, porém... Onde os Estados Unidos onde os Estados Unidos têm um quintal. Isso. Né? Os Estados Unidos têm a Casa Grande e tem um quintal. E essa perspectiva não vigora mais. Evidentemente que não vigora mais. Não tem mais base dentro dos Estados Unidos, não tem mais base. Porque hoje você tem dentro dos Estados Unidos uma quantidade de latinos, né, que não permite mais essa conversa. Né? Hoje o latino nos Estados Unidos elege um presidente. Para onde ele pender, ele elege. Né? Então não dá mais para você tratar... eu acho que talvez esteja se completando agora a chamada Revolução Americana, né? Que é a tentativa de trazer os imigrantes do mundo todo para um lugar, para uma nova terra. Né? Uhum. Eu acho que agora que está se completando isso, porque finalmente os Estados Unidos agora é realmente um lugar de imigração problemática. Né? De imigração problemática. Até então era um lugar de imigração de acomodação. Um grupo se sai melhor que o outro e vai se acomodando. Né? Agora não. Agora todo grupo que chega cria um problema novo e você tem que solucionar. Você não pode encostar o problema, né? Como se encostava no passado. Apesar que tudo isso depende também do resultado das eleições dos Estados Unidos. Não. Eu acho que, ao contrário, eu acho que o resultado das eleições dos Estados Unidos depende disso. Quer dizer, inverteu a situação. Né? Inverteu a situação. Hoje, se os latinos quiserem, eles elegem um presidente. Né? Grupos minoritários que no passado elegiam, agora podem fazer aliança com os latinos. Né? Então, hoje em dia as coisas... Você sente isso, porque você vai para a TV americana, mesmo nos estados do norte, a TV americana já trabalha com duas línguas. Então você sente que teve um impacto, né? O espanhol teve um impacto dentro dos Estados Unidos, e isso reflete... Foi muito rápido mesmo. E isso reflete para nós aqui.
Você percebe uma... Por exemplo, a campanha americana, né? Ela chegou aqui de uma maneira que pela primeira vez ela chegou aqui de uma maneira onde algumas pessoas de esquerda, tudo bem, é pelo Sanders, né? Mas assim, houve uma aceitação maior da campanha viu, né? americana. A gente assistiu a campanha via CNN, era em espanhol. Em espanhol. Né? Os apresentadores conversando em espanhol, as pessoas fazendo pergunta em espanhol. Mas o que eu estou falando para você sobre a filosofia é que acho que tem a costura, né? A costura desse encontro cultural, ela está sendo feita de uma maneira, assim, digamos assim, com uma esperteza histórica que eu não esperava. Eu realmente não esperava que o Raul Castro fosse fazer essa costura. Ele está fazendo bem feita a costura. Você sabe de uma piada que rola em Cuba desde 73? Na verdade, ficou uma piada porque ninguém sabe se é verdade, se não é. Virou um comentário geral, é como uma espécie de piada, né? Desde 73, eles comentam que o Fidel estava tendo uma entrevista, aí o Fidel falou assim, você sabe quando os Estados Unidos vai voltar a querer ter uma conversa com a gente, ter relações com a gente? Só no dia que o presidente americano for negro e que um papa for latino-americano, sabe? Então, nunca, né? E aí, justo agora acontece isso, com uma reaproximação, talvez usando até dessa piada, né? O papa tenta fazer essa reaproximação quando existe esse presidente negro e ele é um papa latino-americano. Muitas vezes as pessoas não entendem que as coisas só se realizam quando elas acabam. Então, eu acho que precisou acabar a noção de terceiro mundo e acabar o terceiro mundismo como doutrina para algumas teses daquele momento se realizarem. Então, durante anos se brigou, o Fidel Castro brigou pelo chamado terceiro mundismo. E algumas dessas teses se realizaram sem a existência do terceiro mundismo, né? E uma delas é essa, um presidente americano, agora pode ter uma presidente mulher, né? Que também já é um outro ciclo, e pode vir uma outra questão também, a relação que os Estados Unidos têm com o mundo, né, que mudou completamente com Obama. Os Estados Unidos passou a respeitar a Europa, né, não passar mais por cima da Europa como vinha passando na era Bush, e também em relação ao próprio América Latina toda, né, quer dizer, mudou também a relação. Agora, após essa viagem, ele vem direto ele vai para Buenos Aires. Então, agora, uma coisa tentar um acordo que ele não conseguiu, uma conversa que ele não conseguiu durante né, agora, uma coisa, eu acho que e lembrando só uma coisa, que eles vão abrir todo o arquivo que estava secreto até então sobre a época militar. Sobre as ditaduras. Né? Sobre as ditaduras, né? Mas eu acho que uma coisa que se quebra também, e que se encerra de uma vez por todas, acho que agora se encerra de uma vez por todas mesmo que vier um governo hiperconservador nos Estados Unidos, acho que não, tomara que não venha, mas acho que uma coisa que se encerra de vez é a tentativa de reorganização da CIA em cima do inimigo americano, em cima de um inimigo único americano. Então, uma ligação que o governo Bush fazia, inspirado pelos arquitetos da CIA, que é a ligação Venezuela, Irã, né? Uma ligação Venezuela, Irã, terrorismo. Né? Então, a Venezuela seria o polo comunista, né? O bolivarianismo seria uma versão do comunismo, que estaria dando apoio, né, ao Mercosul, né, tentando entrar no Mercosul e, ao mesmo tempo, articulando aí com o Brasil com o governo iraniano. O Obama quebrou isso. Primeiro porque ele foi conversar com ele tirou o Brasil da jogada na conversa. O Brasil estava tentando intermediar essa conversa entre Estados Unidos e Irã. Né? Ele tirou da jogada e fez ele. Ele tirou o Brasil da jogada, até porque não tinha condição mesmo. A diplomacia brasileira é um lixo, né, nesse sentido. Não era, mas no governo Lula virou. Né? Não é isso. A diplomacia brasileira ela é aquela que fica em cima do muro, né? Não, ela e às era vezes para você ser diplomata, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar posições. Você tem que dizer, olha, o país concorda com isso e não concorda com aquilo. Ela era uma boa diplomacia, mas na era Lula, realmente, ela foi pro buraco, né? Porque ela passou a funcionar ideologicamente, né?
e ficar em cima do muro quando não deve e não ficar quando... Né? Fez tudo errado, né? Fez tudo errado. Até virou chacota no episódio de Israel, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa cadeia, Irã, né? Argentina, Irã, Brasil e Venezuela, essa cadeia que não existe, na prática nunca existiu isso, né? Isso é coisa de anticomunismo velho, anticomunismo da cabeça de velhas pessoas da CIA. Isso vingou no governo Bush, né? E serviu para a invasão do Iraque também. Né? Isso serviu para a invasão do Iraque. Isso acabou. Ninguém no governo americano acredita numa bobagem dessa. E as bravatas de um Morales ou de um Maduro, de que o exército deles vai defender a Dilma, Lula, isso virou uma piada internacional, ninguém acredita nisso e não é verdade mesmo. Né? E do outro lado, a gente tem ali em Cuba uma geração jovem. É uma geração jovem que está só esperando... Está contando os dias do Raul. Está contando os dias. Está contando os dias. O Raul Castro... Eles veem até bem o Raul, como o Raul sendo uma pessoa que vai fazer essa transição para eleições. Vai fazer a transição. Não tem diretas. Mais como, né? Eu acho que não faz. Eu acho que a questão muito ainda é a figura do próprio Fidel. Por quê? Porque a Cuba é administrada pela família. E a família tem bens, né? E esses bens estão articulados ainda com ressentimentos familiares de pessoas que estão em Miami. Então tudo isso... Mas o Congresso americano está só esperando... O Congresso americano precisa votar agora o final do embargo. Né? E a moeda de troca do Obama é a eleição. Eu acho que a moeda de troca é a eleição. Né? Que se o Obama conseguir arrancar do Raul Castro eleições livres, o Congresso americano... não é os direitos humanos, é a eleição. Então, como o Obama foi para lá para essa conversa, né, oficialmente para essa conversa dos direitos humanos. Não, essa conversa dos direitos humanos é uma conversa para... como é que se diz assim? Uma capa para a conversa real, que é a da eleição. Tanto é que senão o Papa não teria entrado nessa... Lógico. Se fosse só uma questão dos direitos humanos, as conversas seriam... digamos assim, é que o conceito de direitos humanos que está envolvido aí, ele é mais amplo do que o conceito de direitos humanos que a gente envolve. Quer dizer, ele envolve liberdade de expressão. E liberdade de expressão envolve em reorganização partidária, eleições democráticas livres de tipo ocidental, né? Ou seja, democracia liberal, sem outros adjetivos. Né? E essa discussão tem que ser a três. Tem que ter forças que são do passado, que é o Papa, né? Tem que ter forças que são daquilo que seria o futuro, que era o socialismo, e tem que ter forças do presente, ou seja, do capitalismo. Tem que ter força para encerrar o ciclo. E lembra que o Papa também, né? Cuba é um país muito católico. Né? Católico. Então, lembra que essa força do Papa também, né? Lá no Olha, a prova de que ideologias mentirosas, ideologia sempre tem um componente de mentira, né? Senão não seria ideologia. A prova de que as ideologias elas não são tão fortes quanto a gente imagina é que durante 50 anos o Fidel disse que os Estados Unidos era o demônio. Sim. E o Obama passa na rua, as pessoas cumprimentam, gritam para ele, né? É isso que eu falei, principalmente essa geração jovem. Você sabe que E durante 50 anos, o Obama disse que o Papa também era o demônio. E o Papa foi recebido assim, com um país fervorosamente igrejeiro. Né? Então, mostra que mostra que tudo é aliança do demônio. Isso. Mostra que... Talvez seja essa, né? Mostra que a população não acreditou que existia demônio. Né? Tanto é que eu estava vendo... Porque é uma mentira de 50 anos e um belo dia ela cai. Né? É que eu tava vendo importante que ela não era tão forte. Ela precisava de um sistema repressivo para se manter. Né? A hora que ele abrandou... talvez ele já abrandou porque ele percebeu que aconteceria algo que estava acontecendo nos outros países, uma tentativa de tomar o poder de forma de tirar eles do poder. Então ele começou a abrandar e falou, olha, é melhor eu ter algum tipo de controle, né? Tanto é que, é isso que eu ia falar, até eu estava vendo algumas fotos em que os jovens estão... ovacionando a família Obama. Claro. Essa chegada da família Obama representa muito, principalmente para os jovens que querem essa liberdade de expressão no país. E tem repórteres do mundo todo lá. A Cuba está, assim, todos os hotéis estão esgotados, não se tem mais... E nessa hora... Mas, só um minutinho, Paulo.
Então, o que estavam todos os jovens conversando, né, de universidade, falando, olha, o que representa a vinda da família Obama para cá e tudo mais. E aí uma senhora que estava junto, estava ouvindo, falou assim, calma, gente, eles estão chegando agora, vamos devagar também. Foram 50 anos ouvindo um lado, agora vamos ouvir um pouco o outro, mas calma, não vai tirando conclusão assim tão apressada, né? Eu achei interessante, agora vai ter um conflito grande de gerações, né? Uma geração mais velha que passou 50 anos ouvindo esse lado da família Castro, passando por repressão e tudo mais, e agora essa juventude achando também que os Estados Unidos vêm como um libertador de tudo isso. E uma terceira coisa, né, Paulo? Um choque real de tecnologia. Você consegue imaginar o que é eles receberem de uma vez só toda a tecnologia que foi desenvolvida nesses últimos 50 anos? É como se você acordasse no Capitão América, né? Do dia pra noite tivesse acordado em outro mundo. Sim, é como Capitão América. Você vai ter que aprender a lidar com coisas do qual você nem ouviu falar que existia. Fica hibernando durante 20 anos e acorda no outro mundo. É o Capitão América. É isso uma população inteira. Né? Tudo bem que é uma população pequena e que, afinal de contas... Mas, assim, é uma população que realmente... E uma população extremamente ingênua, né? Uhum. Porque não está há 20 anos sendo comandada, sem experiência da política, né? Não adianta você falar assim, votei para as questões do meu bairro. Não adianta, não é a mesma coisa, né? Aí não fala, eu estou no Partido Comunista e eu voto para as decisões do meu bairro. Não, isso não é a política burguesa, isso não é a política. A política tem que ter um componente de ódio, tem que ter um componente de corrupção, tem que ter um componente de trapaça, tem que ter um componente... A política, ela tem uma sujeira inerente, né? Que faz com que as pessoas percam essa ingenuidade que o povo cubano tem de não decidir nada, né? Tudo é feito muito bonito, tudo é feito muito a beleza, e quando tem uma sujeira, prende-se a pessoa, ninguém sabe o que aconteceu, né? As ditaduras, elas são bonitas, as ditaduras são bonitas quando vistas de fora, né? Mas quem está passando lá dentro sabe a tensão que é você não saber o que você pode falar. Né? Uhum. Até chegar um momento que você não está falando mais nada. E você não sabe que você não está falando. Tanto é que... Você já perdeu a liberdade e não sabe que perdeu. A maior crítica a essa entrada do Obama em Cuba vem de países como o Brasil, por exemplo, né? Eu vi algumas críticas que, por exemplo, o Obama está levando um pão e circo para eles. Porque vai ter a entrada do McDonald's, né? E vai ter show dos Stones gratuito lá em Cuba. Sim. E depois diversos outros shows já estão programados. Mas isso é uma crítica que vem de uma esquerda brasileira que vai ser enterrada essa semana, praticamente, né? Que eu vou te falar, né? E que coincidiu, né? Está tão desesperada, isso que eu quis dizer, por isso que eu queria que a gente conversasse sobre esse fim do marxismo, né? Parece que essas pessoas já estavam naquele grito de desespero, percebendo, o marxismo acabou, né? O último país no qual a gente poderia dizer, eu vou para Cuba, vou poder fazer alguma coisa, teria o socialismo, é Cuba, o comunismo seria em Cuba, agora eu não tenho mais. E aí, ao mesmo tempo, acontecendo tudo isso, parece que a esquerda fracassou aqui no Brasil enquanto PT, né? Então, toda a chance que eu tinha de viver num país assim também acabou aqui. Eu acho que acho que a grande desgraça que a gente vai ter que viver, né, é chegar atrasado, né? Tudo isso já podia ter acontecido, né? A esquerda brasileira já poderia ter se livrado desses cacuetes, né? E a esquerda brasileira poderia ler Marx de uma maneira completamente desvinculada, né, da União Soviética, da ditadura, né, de todas essas questões que em outros lugares já aconteceu. Né? Mas nós tivemos aí que passar por essa situação e aí fica o não entendimento da nossa direita e da nossa esquerda sobre o que está ocorrendo em Cuba. Você percebe que a esquerda nossa não entende, ela reage como se estivesse nos anos 50. E a nossa direita também não entende, né? Ela reage como... Ela não reage, ela está atônita. Né? A esquerda reage dizendo que entrou o capitalismo, né? Mas a direita não consegue reagir porque ela não gosta do Obama. Né? Ela preferia manter a Guerra Fria, ela preferia ter a Cuba ali como comunista, né? Para ela poder acusar a ditadura, né? E agora ela não vai ter mais também, né? Então ela está atônita também.
Né? Então você vê coxinha e petista pulando pela janela, porque eles não estão entendendo o que está ocorrendo, porque em 1989 eles não quiseram entender também, como eles também não quiseram entender em 1956, quando a Hungria foi invadida. Eles não querem entender, né? Nenhum dos dois lados quer entender, porque é muito cômodo esse pensamento de que o mundo é dividido em dois lados, que as coisas têm dois lados. Né? É o mundo do símbolo, não, é o mundo do plebiscito, que a gente já conversou aqui na Hora da Coruja. É um mundo bidimensional, né? Aquelas pessoas falam assim, você usa a parte da frente... Deus e o demônio. Você usa a parte da frente ou a parte de trás, né? Lembra quando tinha o gay passivo e o gay ativo? Né? Que infelizmente acabou? É isso. São pessoas que não sabem que você pode usar... Você não consegue pensar de outra forma, né? Eu não sei nessas dicotomias, né? Então, são pessoas que sempre quando você fala X, elas precisam que você fale Y, senão elas não entendem o que você está falando. E se você não falar, elas falam. Né? São uma herança desgraçada do binarismo mental que se instituiu. Que vai cada vez ter menos espaço, né, Paulo? Que vai ter menos espaço. O mundo, né? Você veja outro dia aqui o sacrifício que a gente teve de explicar os vários capuzes do Oriente. Lembra? Com Plínio. Sim, com Plínio, nossa. Aí eu cheguei em casa, tinha um monte de gente voltando a pensar do tipo assim, ou burca ou não burca. Inclusive professor universitário, que não entendeu o programa. Ou é burca ou não burca. O cara não conseguiu entender toda a explicação do Plínio de como que o visual do que significa, Oriente é mediado. Totalmente, né? Não tem como a gente mais conversar. Depois que a gente assiste esse programa do Plínio, a gente não tem mais como falar sobre a França está certa ou errada em proibir que é burca ou não burca, né? A França como outro dia tava pessoas que acham que existe a participação do Estado na economia ou a não participação do Estado na economia. Elas acham que o mundo é isso. Né? Ela nunca passou pela cabeça delas perguntar se a participação do Estado na economia faz as coisas funcionarem ou não faz. Elas não perguntam se funciona para mim ou não funciona para mim. Elas não fazem essa pergunta. Elas querem a participação do Estado, mas elas não perguntam se está funcionando para elas, se a participação do Estado está entrando para elas e está resolvendo o problema delas. Elas não perguntam isso. Né? Uma pergunta, Paulo. É a pergunta do Matheus. Matheus fala, o que a gente acha? Se agora definitivamente, né, com esse fim da Guerra Fria, com essa divisão do mundo em ordens ideológicas associadas ao militarismo, a gente vai poder parar de falar do imperialismo norte-americano? Acaba de vez essa ideia de falar que os Estados Unidos é um imperialista? Não, veja, o termo imperialismo, ele já está, quem fala o termo imperialismo está, na minha opinião, e a minha opinião que eu dou não é uma opinião pessoal, não, é uma opinião pessoal filosófica, né? Ele não tem mais cabimento. Ele não tem mais cabimento. Né? O império, ele pressupõe duas coisas. Ele pressupõe domínio pela força e domínio pela retórica, pela a ideia de hegemonia. Né? Isso você não tem mais. Quer dizer, os Estados Unidos não têm condição hoje de pegar um dinheiro e salvar a crise europeia. Então não tem mais o império. Não é mais o plano Marshall, acabou a guerra, a Europa inteirinha esfacelada, os Estados Unidos vai lá e põe um plano para a reconstrução da Europa. Os Estados Unidos não podem mais fazer isso, não tem mais como fazer isso. E os Estados Unidos já não é mais um país homogêneo a ponto de poder dizer o que é uma cultura americana ou o que não. Não só isso. Estou falando assim, mesmo que você queira fazer, mesmo que você tenha uma decisão do Congresso, você não tem mais isso. Né? Outra coisa então você não tem mais a capacidade de domínio, mas você não tem capacidade de domínio, de hegemonia. Né? A mesma capacidade de domínio também não existe mais. Por quê? Porque de maneira nenhuma os Estados Unidos concorda em entrar em qualquer conflito internacional mais. Está lá o conflito da Síria. Quem que entrou? A França. A Rússia e a França. Né? Os Estados Unidos entrou? Não, fingiram que não escutaram. Caíram fora. Entendeu? Fingiram que não escutaram. Por quê? Porque essa política externa... E é engraçado, né? Porque quando eles caíram fora, aí a gente escuta, né? Não, foram cobrados. Poxa! Cadê o imperialismo? Cadê o imperialismo dos Estados Unidos? Cadê o imperialismo? Resolver a porra dessa questão da Síria.
Agora tá chamando? Então, veja, é uma questão assim, então não é mais possível isso. Né? Isso. Não é que os Estados Unidos diminuíram, é que a ideia de imperialismo se esvaiu. Né? Ela tinha sentido, né, num mundo dicotômico. Assim como a ideia de socialismo se esvaiu. Não, a ideia de socialismo se esvaiu também. Né? Hoje é muito mais fácil você pensar naquela ideia do Sloterdijk, né, de estufas, né, lugares onde você tem o mimo e lugares que estão fora do mimo, né, do que você pensar em imperialismo. Né? Não tem nem sentido. Quer dizer, quando eu vejo pessoas de esquerda no Brasil preocupadas com os Estados Unidos pegar o nosso pré-sal, eu dou muita risada, né? Porque, primeiro, o Brasil demorou para explorar o pré-sal e todo mundo descobriu o pré-sal. E o barril do petróleo está lá embaixo. Então, por que cargas d'água alguém gostaria de vir explorar o pré-sal aqui? Se você liberar o pré-sal para ser explorado, aqui ninguém nem quer. Agora já porque o Brasil do petróleo não interessa, né? Agora não é então, é gente que está vivendo... Tem um monte de gente vivendo nos anos 50, né? É um saudosismo, né? É um saudosismo, às vezes uma época que você nem viveu. Que tem uma palavra em alemão. É que pensar o cotidiano e se alterar com as alterações do cotidiano não é fácil. Né? Levantar de manhã e falar assim, não, olha, mudou. Né? Mudou, eu preciso pensar de novo. Você lembra aquele filme, né? Adeus Lenin? O Adeus Lenin. É bem isso, né? O moço acha que a mãe não vai conseguir lidar com a queda do muro, com toda a revolução que aconteceu no país, então ele recria tudo que acontece, né? Ele recria todos os jornais e tudo mais, como se estivesse vivendo ainda no mundo socialista. Aquele filme é fantástico. É como as pessoas acharem que aqui agora, né? As pessoas acham que se você muda de governo, né? Se o PT sai do governo, muitas coisas vão desaparecer. Todas as conquistas que foram feitas em direitos humanos e direitos de minorias não são devidas só ao PT. São devidas a um movimento muito anterior e maior. E essas conquistas, se elas já estão na mentalidade da população, elas estão garantidas. Não tem mais como você voltar por exemplo, tirar todo o antirracismo que foi construído, tirar todo o feminismo que foi construído, tirar toda a participação dos gays, o respeito aos gays que já foi construído. Você não arranca mais porque essas coisas ganharam uma sustentação cultural já. Então você não é mudando o governo que você arrebenta isso, não. Né? Então o PT faz muita chantagem com a população, né? Olha, vai entrar a direita, vocês vão perder tudo isso. Não perde mais. Sabe o que é engraçado? Não, tem certas coisas que não foram devidas. O PT quer ser dono de uma coisa que ele não é dono. Você sabe que eu vi esse tipo de comentário, está nos Estados Unidos, né? Uma mesma tentativa de dizer isso. Olha, se entra eu sempre confundo ele com o Trump, se entra o Trump lá, nossa senhora, vocês vão perder tudo que vocês conquistaram até agora. Lógico. Teve esse tipo de conversa, né? Não é bem assim. Os latinos vão continuar lá, vão continuar lutando pelos seus direitos, então pode ser que a coisa não vai funcionar bem. Aliás, no Brasil... É mais fácil que o Trump caia do que... aliás, no Brasil, esse monopólio de poder, né, por um partido de esquerda que transforma os outros grupos de esquerda iguais a ele, né? Porque se não for igual a ele chama de fascista. Né? Então todos os grupos de esquerda têm medo do PT, porque se não fizer a mesma coisa que ele faz, ficam sendo fascistas. Então fica com medo, é o chamado PT 2.0, né? Que eu falei, né? PT 2.0 é o partido, é o grupo de esquerda, ou intelectual de esquerda, ou intelectual liberal, que não pode se apresentar, porque senão ele vira fascista. Não estou falando do conservador. O conservador é conservador. Não, eu estou falando da própria esquerda brasileira. Dentro do leque liberal e de esquerda, né, que é a ideia da contra-revolução que tinha em Cuba. Né? Você fazia uma crítica contra-revolucionário, prende. Né? Então o PT funciona assim, né? O PT funciona assim. Acho que muito ainda. Ele funciona na base da patrulha e na base da intimidação. Né? Da intimidação. Essa semana que o PT está aí se expondo até a última sem-vergonhice do mundo, né? Onde as coisas já agora, né? Ninguém mais consegue mais segurar as pontas dessa agremiação que virou uma quadrilha. Então, eu tive amigos e colegas me intimidando, né? Me chamando de fascista e tal, né? Eu fico olhando aquelas pessoas e falo assim, poxa vida, eu imaginava que você tinha me lido, né? Mas descobri que você não me lia e dizia que me lia, né? Que pena.
Foi bom você ter comprado o meu livro. Não leu, mas comprou, tá bom, obrigado, né? Mas nunca leu, né? Porque senão não estaria me chamando de fascista, né? Muito menos de uma Mas pessoa... acho que tem a ver, Paulo, com isso aqui que o Gabriel está falando, ó. Ele fala assim, boa noite, Paulo, Fran, eu acho que muitas pessoas não gostam, não querem enxergar de outra maneira o mundo no estado atual. As pessoas se prendem às suas mesmas ideias de sempre e nunca querem inovar ou parar um pouco para pensar de outra maneira. Há muitas mentes preguiçosas atualmente. Parabéns a vocês por esse trabalho, enriquecedor cultural, boa noite. Eu vejo isso também, às vezes a pessoa fica presa, inclusive em Cuba. Eu vi alguns turistas americanos que chegaram agora em Cuba, eles dizem, não, a gente não pode deixar os Estados Unidos trazer a cultura para cá, porque vai se perder isso aqui tá parado no tempo, é tão lindo, eu quero vir visitar aqui, porque parece que eu voltei aos anos 50. Sim, então tudo é bem. Esse tipo de pensamento, né? Ah, tudo bem, ótimo, né? Ótimo. Para você que quer ir lá visitar, tá lindo, lógico. Não, ótimo, né? Que se preserve todo o patrimônio histórico de Cuba. Ah, óbvio, né? isso sim. Agora, Agora deixar as pessoas passarem necessidade lá, serem presas, não poder mais viver num regime. É que tem certas coisas que é difícil de as pessoas... a liberdade, ela implica, a chamada liberdade burguesa, a chamada liberdade moderna ou liberdade individual, ela implica numa coisa que é a frivolidade e o capricho. As pessoas querem ter liberdade, mas elas não querem pagar o preço de ter junto a frivolidade e o capricho. E a frivolidade, o capricho, vem junto com a liberdade. A idiosincrasia vem junto com a liberdade. O libertinismo vem junto com a liberdade. As pessoas querem uma liberdade acomodadinha, sabe? Sem frivolidade. Não existe a liberdade sem frivolidade. Não existe a liberdade sem... a liberdade não existe sem... Como é que fala lá, Hollywood? A cidade? A cidade de Hollywood. A cidade dos artistas. Né? Hollywood. Sim, mas tem a cidade. Como é que chama a cidade? Então, tá, continue. Né? Então, sem Hollywood, você não tem a liberdade. Você tem que ter quando vem a liberdade, vem a frivolidade também. Em outras palavras, você não tem a liberdade do adulto sem ter passado a adolescência. Né? Quer dizer, a adolescência pertence ao mundo também. Não dá para pular da infância para... O adolescente é aquele cara que faz as estrepulias. Né? Você pega uma estrepulia, e a liberdade implica na estrepulia. Eu acho fantástico o Dostoiévski. O Dostoiévski, ele tem um conto que é sobre o subterrâneo, né? E ele diz a seguinte coisa. Ele faz assim, o mundo é o palácio de cristal. Los Angeles. Não, não é Los Angeles, é aquela coisinha lá, que eu esqueço o nome. O mundo é o palácio de cristal. Uhum. Só que esse palácio de cristal tem tudo. Tem tudo. Né? O Dostoiévski está pensando no palácio de cristal das grandes exposições. Então, ele pega essa metáfora do palácio de cristal e põe lá, como sendo, o palácio de cristal tem tudo. É o mundo todo contendo ali. O mundo todo contido ali. Uhum. E tudo funciona muito bem, e é tudo muito bonito, e tudo muito musical, tudo muito gostoso. Só que tem um problema. Qual? É um palácio de cristal, isso é fantástico, no Dostoiévski. É um palácio de cristal que eu não posso mostrar a língua para ele, mesmo que ninguém não veja. E eu não posso fazer figa dentro do bolso, mesmo que ninguém não veja. Por quê? Posso mostrar a língua, porque é tudo perfeito. Eu não posso fazer figa. Por quê? Porque eu faria figa para o céu? Então, não existe essa liberdade. A liberdade, quando vem, ela vem também com as pessoas frívolas, com a frivolidade, com a prostituição, com o mau caratismo, com aqueles que não querem trabalhar, com aqueles que são responsáveis e aqueles que não são responsáveis. A liberdade, ela vem com tudo. Ela vem com tudo, entendeu? Ela vem com as estrepulias. Ela vem com as pessoas que fazem figa para ela embaixo do bolso, ou seja, aquelas pessoas que querem destruí-la também. Uhum. E se você não entende a liberdade assim, ela não é liberdade. Então, quando fala assim, tem que ter liberdade, mas com responsabilidade.
você não quer liberdade. A liberdade, ela vem com responsabilidade para alguns, mas ela vem com um componente grande de pessoas que não querem ter responsabilidade e que, se não existirem, você não tem a liberdade. Esse é o drama. A liberdade, né? Você garante a liberdade de todo mundo. A liberdade implica em vir com aquelas pessoas que a negam, ou que não gostam dela, ou que gostam dela demais, ou que querem fazer qualquer coisa, entendeu? A liberdade vem com esse componente. Ela vem, as pessoas precisam entender que ela vem com esse componente, senão ela não vem. Não existe meia liberdade. Quando foi no Hora da Coruja, então, você tem que fazer filho, você tem que dizer, o Palácio de Cristal, que bonito, que legal, mas eu não tenho direito de mostrar a língua para ele. Eu não tenho direito de uma travessura. Ah, então, eu não gosto. Eu quero ter esse direito de fazer uma travessura. Eu quero ter o direito de mostrar a língua pro Palácio de Cristal. Que foi em 2013, no começo das manifestações, a gente fez uma Hora da Coruja sobre, e eu não lembro quem foi o convidado que estava com a gente, mas o convidado... Mas foi o Boulos, não? Eu acho que foi o Boulos. O Boulos queria organizar a manifestação. Ele queria organizar no sentido coisa do Partido Comunista. De que quem tivesse... quer organizar. Quem tivesse com um cartaz, por exemplo, escrito intervenção militar já, não pudesse participar das manifestações, né? E a gente tentou explicar para ele, no sentido de que ele vai poder participar, ele deve participar, ele deve ir com o cartaz dele. O que a gente pode fazer é tentar convencê-lo de que isso não é uma boa ideia. No Brasil acontece uma coisa incrível, que essa é a palhaçada brasileira, né? Só aqui mesmo, né? Tem manifestação de dia de coxinha e tem manifestação de dia de PT. Eu tenho que pedir autorização para se manifestar no Brasil. Olha, dia tal, os coxinhas não podem sair na rua porque é dia do PT, tá? Não pode sair de verde e amarelo, outro dia só pode sair de vermelho. Dia tal não pode. Por quê? Porque não pode haver confronto, as pessoas elas ficam muito violentas, elas batem uma nas outras. Você já pensou isso nos Estados Unidos? Você telefonar para a prefeitura e falar assim, olha, hoje vai ter manifestação, nem na época dos direitos civis, né? Porra, imagina. Mas, Paulo, vamos ver algumas fotos de como foi essa visita do Obama? Olha que bacana essa foto. Essa foto é linda. Com o Che ao fundo. Né? Olha, muito rapaz, legal, e agora, como eles é que fica, Eles estavam cantando o hino. E os coxinhas? Eles estavam cantando o hino nacional. Os coxinhas mais idiotas, porque tem o coxinha idiota e tem o coxinha mais idiota, né? O coxinha mais idiota, como é que ele fica nessa foto? Ele fica falando assim, olha só, o Obama tirou fotografia igual a Luciana Genro. Né? Será que ele fica falando isso? Vamos ver mais fotos, vamos ver outras. Olha lá. Essa é o Obama subindo lá no... ele está fazendo uma visita pelo Centro Histórico, né? Ele dá um grande passo. Agora, também tem uma coisa, né, que ajuda muito o Obama, né? É que ele é preto, né? E a população cubana também é negra, né? E ele é simples, né? A identificação da população cubana, todos os relatos que eu vi... E a família dele é simples. Então, né? Foram principalmente com relação às meninas. As mulheres da família. Porque elas se vestem de maneira simples. Elas se vestem de maneira simples. E as cubanas que se vestem de forma colorida, né, de forma alegre, elas falam assim, olha como elas se parecem com a gente. Né? Elas são alegres, eles se parecem com a gente, usam roupas floridas, coloridas o tempo todo. Vamos ver mais foto? Isso conta muito. Isso conta muito. Olha que interessante, o avião chegando. O avião chegando e as pessoas olhando, né? Sim. Mais uma, vamos ver. Essa é ótima, essa foto é excelente. Essa é ótima, porque ele é visitando o museu cubano e lá ele vai para a sala onde tem o Lincoln. Né? Eu fiz o texto sobre essa foto. Ele faz tá no meu blog, tá no meu blog. Tem um quadro do Lincoln lá e tá o Obama em primeiro plano. Eu fiz o texto em cima dessa ligação Lincoln Marques Obama. Né? Vamos ver mais uma? Essa é ótima, que é o cartaz. Esses foram os cartazes que foram expostos em toda a cidade de Havana, outros lugares em que o Obama vai passar. Essa é ótima. Que é Bem-vindo a Cuba, com a foto do Raul e do Obama. Vamos ver mais uma? Batendo palmas para Cuba. Sim, batendo palmas para Cuba. Vamos ver mais uma foto. Essa foto, a hora que ele chega na sala e tá a foto do Lincoln, que o Lincoln é assim, a inspiração de liberdade americana, né? De liberdade dos pobres americanos. E dos negros, né? Tem dos uma negros super também, significação sim, dos negros também. Ele com os negros. E aí aquele que está do lado dele não é o Raul, é um historiador que vai explicando para ele a origem dos apetrechos do museu. Que legal. Vamos ver mais uma foto? Essa é ótima, né? Finalmente, né? Uma foto dessa, depois de tantos anos, né? 88 anos. Essa é ótima. Sem um presidente pisar, um presidente americano pisar em
Essa foto é ótima. Essa é uma das fotos mais bonitas aí. Essa do Lincoln é histórica, né? As duas bandeiras essa foto né? É muito boa, porque estão muito receptivos. Então, é um clima amistoso, né? É um clima amistoso, muito receptivo. É tudo que a gente esperava de ver. Né? A minha geração, por exemplo, de pessoas liberais, né? E, esperava ver era isso, né? Vamos ver mais uma? Essa é ótima também. Você pode ver que são só mulheres. Sim, sim. Sendo recebido pelas mulheres. Muito legal, né? Mais uma? Ah, acabou? Eu achei que as pessoas estavam falando assim, mas o que tem a ver de conversar sobre o que está acontecendo entre Estados Unidos e Cuba, né? É justamente porque não tem a ver só entre Estados Unidos e Cuba. É uma simbologia forte. Mas não, simbologia forte. De que as coisas mudaram no mundo, de que as coisas vão mudar para nós. E agora a gente vai assistir também uma outra coisa interessante, que é os Estados Unidos estão com uma deficiência muito grande em visão social. Né? A visão social americana é uma visão que dependeu muito do solidarismo americano. E esse solidarismo americano, ele tem, de vez em quando ele cresce, de vez em quando ele diminui, ele é preciso ser alimentado. E Cuba tem algumas coisas que alimentam o solidarismo americano. Então, o médico de família é uma coisa que alimenta o solidarismo americano, pode ser absorvido. A ideia de uma escola pública que atinja todo mundo é uma coisa que alimenta o solidarismo americano. Né? E, em contrapartida, a ideia da liberdade de currículo e de conteúdo para a escola cubana também é o contrapartida. Eu posso aproveitar? O Tiago está falando sobre isso, sobre a revolução toda que está acontecendo. Ele fala assim, se a noção de liberdade que os outros países vão adquirindo vai ser cada vez mais moldada a partir desse modelo de liberdade que os Estados Unidos têm? Ele fala até sem, pelo amor de Deus, sem nenhuma conotação imperialista. Não, esse não é uma liberdade americana. Né? Essa é uma liberdade que chegou e, por conta do tamanho da América, ela parece que se espraiou de lá para fora. Mas ela chega nos Estados Unidos. Né? Ela não é uma liberdade criada nos Estados Unidos. Né? Ela é uma liberdade criada fora, né? E que chega nos Estados Unidos e ganha ali um esplendor muito grande. Mas o individualismo, ele é um individualismo de fundo europeu. Né? Ele é um individualismo de fundo europeu. Ele é a base do individualismo ocidental, ela é dada pelo helenismo. Ela é estoica e epicúrica. Ela tem 4 vertentes. Né? Ela tem uma vertente em Epicuro, ela tem uma vertente no estoicismo, ela tem uma vertente nos céticos da academia e uma vertente no cristianismo. Você tem aí esse período longo de 800 anos, onde o individualismo vai aparecendo dentro do Império Romano. E aí você tem uma contribuição muito grande dessas 4 escolas para o individualismo. Esse individualismo atravessa a Idade Média e desemboca na Renascença. E aí você tem uma subjetividade nascendo em cima desse individualismo. Este mote, este Montaigne, né, esse Montaigne surgindo, esse Pico de la Miranda surgindo, esse Descartes surgindo, esse Bacon surgindo, essas figuras que vão, esse Locke surgindo com a Carta da Tolerância, essas figuras é que trazem a liberdade para o Ocidente todo, né, que é o chamado helenismo. Né? E isso desemboca na América, e na América floresce de uma maneira extremamente comercial. Mas é engraçado, Paulo, comercial no sentido do self-made man. Então, mas né? É que a gente tem uma ideia de que os ideais de liberdade são franceses, né? Então a gente aprende isso na escola aqui, como a liberdade é a liberdade francesa, os ideais de liberdade são os ideais da Revolução Francesa. Mas aí por uma razão específica, né? Que é a nossa cultura portuguesa vem via França, né? Eu acho Se a gente tivesse uma cultura inglesa, a gente pensaria né? na independência americana. Que é o problema do Tiradentes. O Tiradentes não bebe na escola francesa, ele bebe na escola americana. Né? E isso todos os ideais de revolução vêm com essa é a ideia da Revolução Americana, a ideia da independência americana. Liberdade, né? um Até país porque a independência americana é anterior à Revolução Francesa. Exato.
É interessante a gente beber na fonte francesa, a gente né? bebe Sempre na que a fonte gente pensa em liberdade, a gente vai pensar se você vai para a Europa, você percebe que para alguns países a Revolução Francesa não é vista como uma revolução de liberdade. Ela é vista como uma revolução de opressão. E a Revolução Inglesa é que é vista como uma revolução de liberdade. O modelo inglês, né? O modelo do Locke. Por exemplo, pega Espanha, Portugal e outros lugares. Napoleão chegou libertando, mas ao mesmo tempo oprimindo. Massacrando toda a população. Lógico. E aí a ideia da liberdade inglesa... Eles não admitem esse tipo, né, de constatação que a gente tem. Bom, é isso, gente. Eu sei que tinha muito mais perguntas. Inclusive, o Fábio mandou várias perguntas aqui. Fábio Fleck. Fábio, manda de novo sua pergunta, porque eu não entendi muito bem o que você quis dizer, tá? E semana que vem tem mais Hora da Coruja. Hoje o programa é um pouco mais curto, mas semana que vem estaremos de volta. Até lá.